Roraima Alegria 2017. Siga a Rota da Folia que o governo de Roraima preparou para você. Cara Folia, de 25 a 28 em Caracaraí. Micaraima, dias 13 e 4 de março em Pacaraima. E no encerramento, venha viver as emoções do Roraima Alegria. Governo de Roraima, a vontade faz acontecer. Olá pessoal, boa tarde para todo mundo. A gente começa um resumo desta quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2017. Primeiro, pedindo para você curtir e compartilhar esse live do Facebook do BNC, mas também peço para você também lá no YouTube do BNC Amazonas e também curtir e compartilhar as nossas publicações. A gente começa hoje falando sobre a delação da Odebrecht, que será usada contra a chapa Dilma Temer, né? O relator do processo no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Herman Benjamin, disse que pretende ouvir os delatores até o mês de março. Essa ação foi movida pelo PSDB, que hoje faz parte do governo Temer, mas é justamente essa ação do PSDB pode custar o mandato, pode custar aí o cargo do Michel Temer e também tornar inelegível a ex-presidente Dilma Rousseff. Então você acompanha as informações aí no site bncamazonas.com.br, a cobertura completa dessa informação que vem de Brasília. E ainda em Brasília, pela segunda vez, uma pauta importante, que é a Zona Franca de Manaus, saiu da pauta do Supremo Tribunal Federal, e os detalhes ao vivo do BNC Brasília com Carlos Eduardo Matos. Cadu, explica pra gente como é que foi isso, hein? Boa tarde, Daniel Jordano, boa tarde aos nossos amigos internautas que nos acompanham aqui no Facebook da BNC. Daniel, hoje estava marcado para acontecer no Supremo Tribunal Federal o julgamento do processo que analisa o direito ao creditamento de IPI na entrada de matérias-primas e insumos advindos da Zona Franca de Manaus. Só que, mais uma vez, a pauta caiu e o julgamento foi adiado. Essa é a última informação que nós tivemos. A pauta consta aqui no site do STF, inclusive o deputado estadual Serafim Correia, ele se encontra lá no plenário, mas, infelizmente, a sessão é fechada, enfim, ainda não surgiu a notícia e estamos tentando uma resposta da assessoria de imprensa do STF para atualizar essa informação. Mas a última informação que nós tivemos, porque está na pauta do site, e essa pauta, mais uma vez, caiu, viu? Agora, explicando, o último julgamento ocorreu em maio de 2016, quando a relatora do caso, a ministra Rosa Weber, deu parecer favorável. Além dela, os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso também votaram a favor. Mas o ministro Teori Zavascki, que morreu agora em dezembro, na época, pediu vistas do caso e, mais uma vez, a pauta ficou suspensa. Atualmente, Daniel, a União considera inconstitucional a acreditação de IPI na entrada de insumos advindos da Zona Franca. E isso seria um fator de competitividade para as empresas do polo industrial de Manaus. Porém, o caso não foi decidido e é uma pauta antiga e de grande repercussão, só que o caso ainda não está decidido e quem está esperando por essa decisão são as indústrias do polo industrial de Manaus. Enquanto isso, continuando aqui em Brasília, Daniel, no Senado, vitória de Alexandre de Moraes, aprovado ontem pela Comissão de Constituição e Justiça e em seguida aprovado hoje pelo plenário com 55 votos a 13. A aprovação dele para assumir o cargo de ministro do STF. A assunção dele, né, a ida dele só vai ocorrer depois do Carnaval. E falando em Carnaval, está chegando o presidente da República, Michel Temer, ainda não decidiu quem vai ser o ministro da Justiça e Segurança Pública, apesar de toda a crise no sistema de segurança pública em todo o país. Os partidos políticos aliados já indicaram 22 nomes para o presidente, mas ele ainda não se decidiu. A bola da vez é o deputado federal Osmar Serraglio, do PMDB paranaense. Outro nome forte é do vice-procurador-geral da República, José Bonifácio Borges de Andrada, que é uma indicação do PSDB. Ou seja, esse assunto só vai ocorrer, já que ele informou que vai nomear um ministro depois da nomeação de Alexandre de Moraes. Isso significa que depois do Carnaval, finalmente teremos um ministro da Justiça para enfrentar essa crise de segurança pública que acontece, que começou em Manaus
e que está se espalhando por todo o país. Daniel? Tá certo, então, Cadu, muito obrigado pelas informações de Brasília e a gente volta amanhã no mesmo horário. Cadu, boa tarde para você. Para você também, Daniel, um abraço a todos. Portanto, aí o Carlos Eduardo Matos trazendo as informações direto de Brasília. A gente continua com as informações que vêm da capital federal, mas vem uma notícia, assim, boa e para quem, o contribuinte aí, no caso, vai vir para, já no mês que vem, a questão da declaração do imposto de renda. Boa porque tem restituição, mas também tem aí pagar esse imposto, né? Então, assim, a Receita liberou hoje o programa para você, já está liberado o programa para você adiantar essa declaração. A partir da quinta-feira, da próxima quinta-feira, o contribuinte já pode aí adiantar a declaração do imposto de renda, porém, só dia 2 de março é que a Receita vai começar aí a receber essas declarações do imposto de renda. Vale aí quem faz a declaração primeiro, a Receita prioriza aí quem faz a declaração primeiro para restituição, né? Ou seja, já a partir do mês de junho começam as restituições do imposto de renda. Então, você aí que quiser já não deixar para a última hora, né, como muitos brasileiros, pode adiantar sua declaração do imposto de renda, começa a partir do dia 2. Tem o programinha aí, o app, que começa a adiantar essas declarações a partir da próxima quinta-feira. E aí, quem sabe aí, né, juntando tanto a restituição do imposto de renda quanto aí a questão do FGTS inativo, aí tem uma boa poupança, digamos assim, um contribuinte que conseguir se planejar aí. A gente muda de tela agora para falar sobre Roraima. Tem senador aí que, digamos, tem uma dívida aí, uma gratidão. É isso mesmo, Luiz Valério, do BNC Roraima? Boa tarde para você. Conta pra gente essa história, hein? Boa tarde a todos os amigos do BNC. Pois é, Roraima tem o senador Thierry Pinto, que ele não é de Roraima, ele é do Ceará e mora há muitos anos em Brasília. E o senador Telmário Mota foi buscá-lo para ser seu suplente nas eleições de 2014 com a seguinte condição: ele daria o suporte midiático, ou seja, da sua produtora, o Canal 21, que o Thierry Pinto tem lá em Brasília, para produzir todas as peças publicitárias da campanha do Telmário Mota, que agora é senador pelo PTB, trocou o PDT pelo PTB. Pois bem, em 15 de dezembro de 2016, Telmário Mota, ele se licenciou do mandato, alegando que iria cuidar de questões políticas junto à sua base aqui em Roraima, mas, na verdade, o objetivo da sua licença foi abrir espaço para que Thierry Pinto assumisse o mandato, ele que é primeiro suplente. E qual o objetivo disso? Pagar a dívida de gratidão, porque Thierry Pinto, que mora em Brasília, não conhecia sequer Telmário Mota. Quem fez a ligação entre um e outro foi o irmão do Thierry Pinto, que é o Afonso Parente, um radialista, diretor de uma rádio comunitária aqui, a Parente FM em Roraima. Então ele colocou o irmão em contato com Telmário Mota e eles fecharam essa aliança para que o Thierry Pinto fosse candidato a suplente na chapa do Telmário. Desde dezembro, então, Thierry Pinto está tendo aí a dívida de gratidão do Telmário paga. Ele está assumindo o mandato por 4 meses e esse prazo termina no dia 15 de abril. Dizem que um outro objetivo de Telmário Mota se licenciar do mandato para que o suplente assumisse foi para que ele tivesse direito à aposentadoria integral após esse tempo de 4 meses no mandato. Tá certo, então, Luiz Valério, obrigado pelas informações. Boa tarde. Amanhã tem mais informações aí de Roraima, né? Com certeza. Até amanhã, então. Tá certo aí, então, a participação do Luiz Valério com as informações lá do BNC Roraima. Você também acompanhe aí a transmissão ao vivo dessa live, tanto no BNC Roraima quanto no BNC Amazonas. A gente te convida também para assistir. De repente não está no Facebook, está aí nos acompanhando pelo site do BNC Roraima e do BNC Amazônia. Obrigado pela sua companhia. Bom, a gente prossegue aqui o Em Resumo, falando agora de Manaus, porque tanto a Justiça quanto o Governo do Estado decidiram aí uma data para desativar novamente a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A data é no dia 30 de abril, com tolerância de 15 dias. Essa decisão foi tomada agora à tarde, em reunião na sede do Tribunal de Justiça,
E os detalhes todos você confere no bncamazonas.com.br, a matéria completa aí. Lembrando que a Vidal Pessoa já havia sido desativada, ela fica no centro da capital do Amazonas, né? E aí, por conta daquela situação toda das rebeliões que ocorreram no início do ano aqui no Amazonas e aquelas mortes todas, o massacre de presos aqui no estado, a Secretaria de Segurança Pública decidiu reabrir a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e agora já tem um prazo para novamente desocupar aquela área lá, né? Mudando de tela, a gente vai falar agora da repercussão do aumento da tarifa do transporte coletivo para R$ 3,80. Os deputados Luiz Castro, da Rede, e José Ricardo, do PT, eles garantiram que, no máximo até amanhã, entram com uma ação na Justiça para tentar barrar aí o aumento da tarifa do transporte coletivo. O segundo aumento, depois, em menos de um mês, aí, anunciado pela Prefeitura de Manaus, né, pelo prefeito Arthur Neto. A gente lembra aí que ontem o prefeito Arthur, ontem a Defensoria Pública já havia se manifestado contrária a essa medida do prefeito, horas depois que o prefeito anunciou aí o aumento, né? Agora a gente vai falar sobre o imediato, notícias de polícia e cidades. Falso cerimonialista foi preso hoje pela polícia. Ele enganava, digamos, segundo as investigações da polícia, ele enganava as pessoas, né? Ele promovia festas, enfim. Prejuízo para as vítimas chega a R$500 mil. Os detalhes, tá aí, o nome dele é Tiago da Silva Cortez. Segundo a polícia, ele atuava aí enganando as pessoas aí, e esse prejuízo muito alto, né? Quase R$500 mil. A polícia prendeu ele hoje à tarde, os detalhes na fanpage do Imediato. A gente muda de assunto também para falar sobre segurança pública. Também uma mulher foi flagrada aí tentando entrar no IPAT com um celular dentro de um pote de margarina, né? Tá vendo aí um pente fino aí da Secretaria de Segurança Pública em relação a inibir esse tipo de situação, né? Ou seja, presos aí que recebem materiais aí nas visitas. E aí mais uma ação da Secretaria de Segurança Pública e também da Secretaria de Administração Penitenciária. Então essa mulher foi flagrada, os detalhes também na fanpage do Imediato. A gente termina o resumo de hoje também falando sobre questão da comunidade. Moradores da União da Vitória reclamam que não tem asfalto. Todo mundo lá paga IPTU. Eu tenho certeza que todo mundo já pagou IPTU. A Prefeitura de Manaus com certeza aí, já enviou o IPTU para essas famílias. Mas asfalto que é bom nada, né? A Keldman foi lá, a nossa repórter do Imediato, conferir, e você acompanha essas informações todas na fanpage do Imediato, lá no facebook.com/imediato. Lembrando que você também pode pedir para a nossa equipe ir aí até a sua comunidade para ver as reivindicações do seu bairro. Anota o número aí, 99207-6706. Vamos repetir, 99207-6706. Então você pode entrar em contato conosco e também pela fanpage do Imediato para pedir a reportagem na sua comunidade. A gente termina o resumo de hoje. Outras informações a qualquer momento. Obrigado pela sua companhia, pelo seu like. A gente volta amanhã nesse mesmo horário. BNC, você precisa saber.